Ô, Feltrin, e falando sobre o Silvio em si, né, sobre essas despedidas, a gente está vendo uma série de homenagens aí, mas ontem mesmo a gente destacou aqui no jornal que algumas pessoas, alguns personagens, alguns veículos de imprensa, inclusive, preferiram, ao abordar a morte do Silvio Santos, trazer um outro lado da biografia dele. Ele foi taxado, por exemplo, de beijamão de ditadores, foi uma reportagem da Veja que saiu, outros disseram que ele era desrespeitoso com a comunidade LGBT+. Você tem sido um dos grandes críticos, talvez únicos aí do universo da cobertura televisiva, a apontar os excessos do politicamente correto, especialmente nessa área. Como um jornalista, alguém que acompanhou essa cobertura de perto, quais são as considerações aí sobre esse adeus a Silvio Santos e esse tipo de abordagem que a gente viu no final de semana? Eu vi a matéria de vocês aqui, eu fiquei bem escandalizado porque, assim, algumas pessoas que eu nem imaginava que pudesse fazer um negócio desse, e isso para mim chama-se vilipêndio. Teve gente que falou mal ali, acho que não sei, o Erlanger, quem foi, destruindo o Silvio Santos no dia da morte dele. No mínimo, assim, uma perversidade. Sabe, se ele fosse um assassino, um criminoso, um bandido, sabe, aquela pessoa, um pérfido, cara, o cara deu emprego para todo mundo, milhares de pessoas durante anos, alegrou as famílias durante décadas, mais de 60 anos, e eu acho de uma grosseria. Foi Pedro Cardoso, né, Langer, teve as pessoas que mais, Raquel Sherazade deu uma opiniãozinha, assim, meio dando indireta. Eu acho isso vergonhoso, sabe, é uma falta de respeito. Vai acabar acontecendo alguma coisa, cedo ou tarde, você pode esperar que vai aparecer filho querendo DNA, pedindo exumação. A gente sabe que é assim que funciona quando uma pessoa muito rica acontece. Agora, você no dia da morte da pessoa, você fazer... Não foi só beijamão, não, Vitor. Ele parece que xingou de corrupto, falou um monte de coisa. Eu não sei também se a pessoa não faz isso para aparecer, viu? Só pode ser. Pois é, né? Porque engaja, né? Esse tipo de bobagem engaja, né? Agora, ô Feltrin, você conheceu o Silvio, né? Você participou várias vezes do Troféu Imprensa, por exemplo, talvez tenha tido outros contatos longe das câmeras. Fala um pouquinho pra gente sobre a personalidade dele, o comunicador, o grande empresário, acho que todos nós conhecemos e durante todos esses dias a gente está aí relembrando a trajetória dele, admirando e boquiaberto com cada detalhe que é revelado, com cada acontecimento da trajetória de tanto sucesso do Silvio que vem à tona. Mas enquanto pessoa e no contato tete a tete, frente a frente, o que é que você tem a dizer sobre Silvio Santos, Feltrin? Olha, eu nunca fui amigo íntimo, né? Eu vi o Silvio 9 vezes o dia inteiro, né? Das 8 da manhã até 6 horas da tarde na gravação do Troféu Imprensa. Eu conheço, e ele sempre dá a mesma desculpa, né? Ah, uma vidente, uma cartomante leu minha mão e falou que se eu dar uma entrevista eu morro, né? E eu lembro quando ele falou isso para mim, eu falei, mas vai morrer, né? Todo mundo vai morrer. Ele falou, não, não, eu morro agora. Então eu não tenho amizade. O que eu sei da vida dele ali por amigos dentro do SBT é que ninguém queria sair de lá do SBT. Eu conheço gente da área técnica, da área de produção, jornalistas que receberam convites até para ir para a Globo ou para a Record e falaram não saio daqui. Então eu até escrevi isso no Estadão no domingo, né? Ele criou uma cultura profissional, uma cultura de trabalho corporativa que nenhuma outra emissora e acho que pouquíssimas empresas já fizeram isso, porque nunca atrasou um segundo o salário, dava todo tipo de benefício para os funcionários, sabe, não é porque morreu, isso aí é só perguntar no SBT, tem gente que trabalha lá há 40 anos, sabe, 43 anos, desde que fundou e não quer ir embora. Tem a história super, isso aí é verdade, ele tinha o mesmo câmera durante décadas. E esse câmera foi ficando cada vez mais velhinho. Alguém ali dentro do SBT, mais realista que o rei, demitiu o velhinho. Ó, tá aqui seus dinheiro, pode ir embora. O senhor também botou outro cara. E o cara que guardava o carro dele, aliás, não sei se vocês viram, uma foto muito fofa, que colocaram flores, né, onde é a vaga dele no SBT, e aquela vaga vai ficar lá para sempre. E ele mandaram embora também o senhor que guardava o carro dele. Pois ele ficou furioso, mandou recontratar os dois e indenizar de novo os dois e contratou eles e ficaram com ele até morrerem. Então, me fala, Vitor, que patrão que faz isso hoje em dia?
Pois é, não existe. E não existe patrão e não existe, imagina, ô Feltrin, um comunicador como ele, né? Claro que uma figura como o Silvio Santos é insubstituível, ponto, é verdade, mas o próprio modelo de apresentação e de programa que ele trouxe para a televisão me parece que desapareceu, né? Hoje você não tem shows de auditório como o Silvio fez, até recentemente, né? Ele parou de apresentar o programa dele em 2020, no começo da pandemia, teve algumas aparições depois, mas hoje você tem ali Luciano Huck, enfim, Marcos Mion, parece que a TV brasileira não oferece mais nada próximo ao que era Silvio Santos na frente das câmeras, né, Feltrin? O modelo de programa dele parece que se esgotou junto, né? Eu acho, Vitor, que está terminando, vai estar acabando o programa de auditório no Brasil. A gente tem pouquíssimos aí. Tem aí o Luciano Huck, tem ainda o Raul Gil, o Carlos Alberto Nóbrega é outra área, né? Mas o Mion, então, esse tipo de programa, eu acho que está morrendo porque você vê, se liga a TV, é só reality show importado. É uma coisa estranha, o cara faz um talk show e o talk show ele compra o formato. Então, isso está tomando conta da TV. Eu até escrevi isso, né? É um antes e depois na história da mídia e agora é o depois, porque o Silvio Santos vem lá do rádio, ele vem de uma balsa lá na Guanabara, quando ele fazia merchandising, ele começa ali, a gente tem que lembrar que ele nunca foi de uma família miserável, né? Ele foi paraquedista, né? Devem ter falado já isso. Ele é paraquedista junto com o Tony Tornado. Eles tá na Globo. Foi a Luciana Vendramini e a Gisele Tigre na novela Amor e Revolução do SBT. Um beijo que demorou 4 segundos. Então, essas coisas a gente estava falando que o impacto, né? Talvez da morte aqui lembra um pouco o impacto da morte do Senna, que a do Senna foi impactante porque, assim, do nada, né, ele morreu. O Silvio Santos a gente foi se preparando ao longo do tempo, né, lembrando que ele falou que ia morrer com 65, né, não sei se vocês sabem, e ele estava com 57 anos, ele estava com um problema de cordas vocais, e ele falou que ele tinha tido um sonho que ele ia morrer com 65, e ó, quase durou mais 30. Ô Feltrin, para a gente fechar, e o SBT e as empresas do grupo Silvio Santos, né? Porque ele não era só dono da emissora de televisão, de um império, né? Que inclui, por exemplo, o Baú da Felicidade, Telecena, a Jequiti de Perfumes, teve o Banco Pan-Americano no passado, enfim, mas queria te ouvir sobre a TV especificamente, o SBT, como é que vai ser o futuro agora sem Silvio Santos? A gestão já tinha mudado, mas imagino que a morte dele seja um marco e o SBT está numa crise danada, inclusive, né? Tá, bom, estreou anteontem, né, o Mais SBT, o sistema de streaming, e a propósito, no mesmo dia que o SBT fazia 43 anos, ele morreu só 2 dias antes um dia, né, 2 dias antes do SBT fazer 43 anos. A parte de TV está meio perdida por causa da questão de mudança, né, a Daniela Beruti, ela está fazendo uma aposta, ela manteve o domingo do jeito que era, o domingo continua sendo Silvio Santos, de certa forma. E é o único dia que o SBT bate na Record. O resto da semana, não. E agora está tendo vários problemas aí na parte da manhã, porque colocou um programa chato, desculpa, é chatíssimo que ele chega mais, uma coisa cansativa. Continua sem investir em jornalismo. O que aconteceu? Caiu? É o do Paulo Matias, né? É, muito chato. Programa chato demais e da Regina Volpato, né? Aconteceu essa gafe horrível, né? Levar uma vidente lá para falar que um apresentador idoso ia morrer. Nossa, precisa ser vidente mesmo, né? O cara iria ficar 24 horas no hospital, ficar 15 dias, né? Se a família comentar nada e precisa de uma vidente para falar. E na parte da tarde também está com problema, por essa questão aí do fora, aquele programa do Marcão do Povo também está ruim. Então tem tudo isso para acertar. Só que eles estão investindo aí em plataformas. Então agora o SBT está integralmente no YouTube, está integralmente no Mais SBT, só não está na TV paga, né? E está na TV aberta. Eu acho que é muito trabalho que a Daniela vai ter, porque ela está tentando trocar o público, né? O público do SBT sempre foi um pouco mais idoso, ou molecada. E agora ela está tentando pegar essa faixa intermediária, só que sem Chaves e sem Silvio vai ficar mais complicado. Mas eu desejo toda sorte. Quanto mais emprego, melhor.